Aê, Ismael. Opa. E aí, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Vamos lá bater um papo? Vamos. Pouco atrasado ou não? Pouco atrasado. Garoa, né? Acho que Garoa? não. Deu uma enfeiada no tempo, como se diz na gíria, né? Como é que tá o nosso Vila Nova lá? Vamos lá na luta, né? Faz tempo que a gente não bate papo sobre o Grêmio Esportivo Vila Nova, né? Ficou vice-campeão, né? Ano passado, sim. O ano passado ficou vice-campeão. Nosso estúdio aí, Ismael. Seja bem-vindo aí, então. Show de bola. Vamos conversar um pouco antes aí. Tá chique a coisa aí Tá agora. chique. Ah, Sentei. É isso. Pois é, Ismael, nosso bate-papo aí vai ser, vamos falar sobre o Grêmio Vila Nova, né? Tantos anos de história, né? Deixa eu pôr um microfoninho aí, né? Isso. Aí, ó, já tá Vamos bater microfonado. papo aí. Vamos no bate-papo então aí. o bottom. Então podemos se assentar nessa aqui, ó. Vamos sentar lá. Vamos fazer um bate-papo aí. Esperar o Joelson liberar a gente, então. Fala, rapaziada do YouTube, mais uma vez aqui no Camisa 10 DN. Começar os nossos bate-papos aí mais uma vez aí, retornando com o nosso canal. Convidei o Ismael Christoph, um dos representantes lá do Grêmio Esportivo Vila Nova. Ismael, seja bem-vindo aqui no Camisa 10 aí, pode ficar à vontade. Obrigado pelo convite, Valdecir, o nosso operador aí dos equipamentos, Joelcio. Estamos aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite e podemos tocar essa bola aí do estoque ou de primeiro, você que manda. Mas tem que ser camisa 10. Você jogava mais de zagueirão, né? Ou não? O lateral. Não, zagueiro. Pois é, uma das novidades que você nunca jogou no Grêmio Esportivo Vila Nova, né? Você jogou no Colorado ou jogou no Grêmio também? Não joguei no Grêmio. Apesar do meu pai ter sido sempre ali envolvido ali no Grêmio Vila Nova, foi da diretoria e tudo, né? E eu iniciei jogando aí, antigamente tinha uns campinhos aí de futebol, em cada bairro tinha 2 ou 3 campinhos, né? Que a gente fazia com umas traves aí de pau a pique, aí uma forquilinha, e a piazada se reunia e passava o dia inteiro jogando, né? Quem ia para aula de manhã jogava à tarde, quem ia à tarde jogava de manhã. Nem sempre, né? Às vezes gaseava ou não. Mas era mais difícil naquela época. Era difícil, né? A mãe, geralmente a mãe estava por casa, né? Cuidava da criançada e não tinha essa oportunidade, né? Se gaseasse, ia para a vara depois, né? Quando chegava em casa, quando a mãe descobria, né? E daí, através ali de um campinho que a gente jogava na época ali, onde hoje é o Lojão do Construtor, era a nossa parada ali, né? Aí o pessoal, o Algacir, o Landívio Katz, né? O pessoal, o falecido Miro, o Cavaleiro, e mais alguns aí que eu não lembro, assim, agora aí, resolveram fundar um time ali do bairro, do pessoal do Trevo, né? Também tinha um campo no Trevo, e algum pessoal ali do Serrinha também, né? Da Bastiana, que diziam ali, né? E ali do nosso campinho, e ali se iniciou o Colorado, né? E daí a gente disputou infanto. Na época eu particularmente tinha idade para o infanto, daí o juvenil, juniores e depois o time titular do Vila Nova, né? O teu primo, o Nego, participou desse jogo? Sim, também ele... O Neguinho lá, o meu vizinho. O Neguinho, sim, o Neguinho, inclusive na decisão em 83 contra o Ipiranga, do Municipal Adulto, eu e o Neguinho formamos a dupla de área, né? O Neguinho era zagueiro, apesar do tamanho dele, era um ótimo zagueiro, né? E outra novidade que você me contou, que eu não sabia também, que o Neguinho foi um excelente jogador. Ah, sim. Foi? Muito técnico, muito... ele compensava, assim, muito habilidoso, né? Ele compensava a falta de altura dele para um zagueiro, com uma inteligência, com um posicionamento muito bom, sabe? Então, acabou assim, tinham outros zagueiros, né? Mesmo no banco de reserva, outros guri bom, assim, e com uma altura mais apropriada para a posição, mas o Neguinho sempre era o titular absoluto aí
nos vários times, né, que foram formados ao longo das disputas, né. Quantas décadas ficou o Colorado, se calcula? Mais de 2 décadas, né? Não, eu acho que não, cara. Eu não tenho esses números bem certos porque eu não participei ativamente das diretorias. Mas eu acredito que começou lá pelos idos de 78, 79 e até 85, talvez uma década. Até tenho curiosidade para saber exatamente o tempo, sabe? Mas acredito que depois de uma década, daí aos poucos foi acabando, né? A maioria dos jogadores ali que crescemos ali, né? Porque a gente foi ganhando o campeonato de base e o campeonato adulto. Vinham outros, eram agregados outros jogadores que chegavam, que somavam aí também, né? E aí depois assim era reforçado o time nos campeonatos regionais também, né? Aí veio aquela fase, né, de que um vai casando, vai trabalhar fora, tem filho, daí já não consegue ter aquele compromisso de estar batendo ponto todo sábado e domingo, né? Daí foi dando uma esmorecida também e daí assim meio que o pessoal aí não morrendo, né? Tem até tradição, nós temos até um grupo do Colorado hoje de jogadores, né, no WhatsApp, né? Onde conversamos, trocamos ideia, fizemos alguns encontros dos jogadores também, né? Mas realmente assim não deu para, a coisa não foi para frente até por falta assim de pessoas ou de dirigentes, né, dispostos a levar o time adiante, né? E daí muitos jogadores já partiram para o Vila Nova. Como é que começou a tua história no Grêmio Esportivo Vila Nova? A minha história foi o seguinte, não, mesmo depois de ter terminado o Colorado, assim a gente fez alguns jogos por outras equipes, Munique, eu cheguei a jogar na Munique também, e lá em São Bento e tal, né? E os outros jogadores foram se dividindo aí, né? E no Vila Nova, depois, em 1990, por aí, o seu Bento Trentini, que era o presidente, convidou o meu cunhado, o Marquito, né, para assumir a diretoria do Vila Nova, né, e que ele desse uma renovada e tal, né, e o Marquito daí ficou responsável de formar a diretoria dele de acordo com a vontade dele, né. Então ele foi atrás de peças assim, né, dos outros cargos, tesouraria, diretoria esportiva, patrimônio, secretaria, né? Então formou... Tudo com estatuto? De acordo com o estatuto. O Vila Nova tem um estatuto próprio, né? Aliás, nunca foi modificado o estatuto ainda, né? Desde 1959, né? Então, assim... foi composta a nova diretoria, ele foi eleito, e daí, antes, né, de fazer a homologação, ele me convidou, ó, Ismael, a gente quer trabalhar aí, mas como é um clube de futebol, não é só a área esportiva, né? Tem patrimônio, tem outras atividades, aí posteriormente chegamos a ter bocha lá e tudo, né, que envolveu aí patrocinadores, tivemos cancha de bocha, então o Vila Nova disputou com a equipe própria um bocha aí a nível estadual também. E a cancha tinha um piso diferenciado, né? Parece, né? Foi uma das primeiras canchas sintéticas, né, que eles chamavam, né? Eles tinham recém mudado para aquilo, né? Então na época o Mauro Mariano, que era o grande incentivador, junto com o Maurício e o pessoal aí que gostava desse esporte, viabilizaram isso aí, né? Fizeram uma cancha sintética, show de bola, uma das, aqui na região, inédita, sabe? Uma das únicas aí, né? Aí esse pessoal, através de patrocínio deles mesmos, trazia os jogadores, inclusive assim, bem conceituados mesmo, sabe? Que vinham para cá para jogar, disputar em alto nível, né? Em campeonato estadual, nos Jogos Abertos, tiveram assim uma participação bem relevante, sabe, em várias ocasiões, né?
O jogo mais importante que o Grêmio Esportivo Vila Nova fez até hoje foi contra o Atlético Paranaense, aquele amistoso. Você participou desse jogo ou não? Sim, sim. Foram dois, né? Foram dois. Bandeirantes aqui. Isso, teve bastante, assim, teve vários momentos importantes, né? Então, só concluindo ali, né? Então, daí o Marquito convidou eu para assumir o departamento esportivo, né? Então, tinha um departamento esportivo, inclusive o Zusa, que jogou comigo no Colorado, ele estava tocando o departamento de futebol adulto, com o seu Joãozinho, que inclusive foi técnico seu também lá, né? Da gurizada, né? Durante muitos anos o seu João tocava. O Zusa, daí eu convidei o Zusa para não mexer muito naquela estrutura que estava disponível no departamento de futebol, né? Eu convidei o Zusa topou, a gente era amigo, colega de muitos anos aí. Ele topou e nós formamos a comissão técnica, trouxemos mais gente para ajudar, o próprio irmão dele, o Iracildo, que foi muito importante também naquela trajetória. No primeiro ano, em 93, nós acho que fomos o terceiro, quarto colocado, e a partir de 94 nós começamos a investir no time também, né? E a partir de 95 nós começamos a ganhar os títulos que começamos a disputar, né? Então, mas daí o time bem reforçado, sabe? Na época aí o Ipiranga investia bastante, o Continental também investia muito. Lá em Mafra, na época, o Operário, ele já tinha sido profissional, mas ele estava no amador, era um time muito forte. Bandeirantes de São Bento. O Bandeirantes de São Bento investia bastante, o Batista também, né? O Torino de São Bento também, lá do Rio Vermelho, era um time que o pessoal lá investia bastante também. O Real do São Marculino, Centenário, o São Bento. Então, assim, tinham muita equipe boa. Então, nós começamos entendemos, né, que só com o time caseiro nós não íamos conseguir. Para não ficar para trás, tinha que... Aí a gente começou aí, fez como se diz aí, começamos a dividir a bola, né? Pegava dois lá de São Bento, dois do Continental, dois do Ipiranga, dois lá no Piem, a gente buscou algum jogador, em Campo Alegre, em Mafra trouxemos jogador e daí acabamos tirando 2 ou 3 de cada time, acabamos fazendo um 11 aí praticamente durante os anos aí, muito bom, né? Imbatível, né? E daí começou, né? Geralmente era Continental e Ipiranga, essa briga eterna, né? Continental e Ipiranga. Na época, um pouquinho antes, quem beliscava ali era o Meri. O Vila Nova não fazia frente, porque o Vila Nova era um time muito do bairro, né? Não era bairrista, era do bairro mesmo, né? Então, assim, não era um time competitivo justamente pela falta de investimento. Daí a gente mudou isso justamente porque precisava, né, para ganhar. E deu certo, o caminho foi indo, a gente começou a conquistar e aí brigava entre nós, né? Um ano você perdia 2 jogadores para Ipiranga, buscava outro, perdia para o Continental, buscava outro. Mas hoje em dia também ainda acontece isso, né? Hoje está num grau menor, assim, não vinha acontecendo aí. Aquele tempo envolvia bastante investimento, bastante patrocínio e dinheiro, sabe? Bastante, sabe? Porque o nível era muito alto e esses jogadores, assim, eles tinham muita proposta de fora. Por exemplo, a Suburbana de Joinville, eles vinham com propostas aí para os nossos jogadores aqui, assim, que era difícil você dizer não, sabe? As empresas também estavam muito fortes, né? Muito forte, né? Rio Negrinho, a nossa região, e tinha muitas empresas fortes e desportistas, né? Desportistas, eles se envolviam, sabe? Eles vestiam a camisa. O diretor da fábrica tal, da indústria tal, ele tinha simpatia pelo Vila Nova, né? Outro pelo Ipiranga, pelo Continental. Escuta, eu preciso de um patrocínio ali, nós precisamos trazer aqueles 2 jogadores, ou aqueles 3, ou precisamos fazer isso, ou arrumar. Assim, desde coisas assim que nem o aluguel, por exemplo, o jogador vinha de fora, né? Cito um exemplo ali, o
vocês conheceram aí, chegou aqui, caiu de paraquedas na época o Baiano, centroavante, né? E o irmão dele, o cunhado dele, que era goleiro. Para a gente poder... ele disse, eu jogo bola e tal, botamos ele para treinar e vimos que ele era diferenciado, né? Vai ter um centroavante, né? Assim, do nível de Amarildo, né? O Amarildo, com todo o respeito, foi... Todos nós concordamos que foi o melhor, né? Que passou no amador nosso aí como centroavante, né? Mas o Baiano era muito forte, sabe? Quer tomar uma água, Ismael? Daí, eu já vou pegar aqui. E aí ele disse, olha, um time veio aí e me ofereceu... Assim, outro jogador também, né? Eu tenho uma proposta de um aluguel de uma casa e tal, vocês não arrumam. Às vezes a gente tinha problema. No dinheiro de hoje, mais ou menos, quanto que você... Não, aluguel de uma casa aí, na época... 1.500? Não, uns 1.200 e tal, né? Mas daí a gente ia atrás, não do dinheiro, mas do patrocínio, da a casa lá. Não, tem uma casa, deixa ele morando lá e... Sabe, o pessoal se envolvia mesmo. Se envolvia, sabe, não... E no dinheiro também, né? O cara... Assim, quando era um campeonato regional daí, né? Que a gente tinha que reforçar mais aí, não, que nem o estadual de amadores, né? Então, você ia trazer 3 jogadores de Curitiba, né? Então, tinha que pagar muitas vezes adiantado. E esses jogadores, às vezes, vinham para treinar e para jogar no domingo. Então, eram valores muito grandes. Porque... Desculpa, eu vou tomar um gole aí. Assume um pouco aí Assumir um pouco a nave aí. Dá o like aí. Dá a curtida, como diz o Bernardo no final do vídeo aí, dá aquela curtida, né? E se você quer participar aqui também com a gente entra em contato. Pedir também, João, para o pessoal acompanhar nossa rádio, né? O Sorriso da Menina, né? Tá bombando aí na cidade o Sorriso da Menina. Fica a dica aí, né? Na Web Rádio Sorriso da Menina. É isso aí. É isso aí, Ismael. Nossa, então... Desculpa, eu tô com peguei uma gripe aí no início da semana. Eu achei que já estava melhor, mas voltou aí a tosse incomodar. A nossa web rádio aí, o Sorriso da Menina, aí tocando muita música romântica para você curtir aí a sua madrugada também, né, João? Das antigas, né? Música das antigas. Agradecer também o Roger Marcondes, o advogado aqui na cidade, né? Ele que está dominando tudo, essas web rádios aí na nossa cidade. Também o canal JCM, né, João? Aí. Tudo correr bem, final de semana tem transmissão. Opa, vamos ver, vamos transmitir então no canal JCM. Então se inscreva no canal do Camisa 10 e também no canal JCM. Ismael, você dizia, né, que vinha jogadores de Curitiba. Eles entravam em contato com vocês entravam em contato com eles. Como que fazia esse meio de campo aí para ele conhecer o Grêmio Esportivo Vila Nova? E vinha jogadores também de outras cidades? Vinham, como eu te falei, a gente trazia jogadores de Canoinhas, de Mafra, Joinville, Curitiba. E esses contatos vinham por indicações, sabe? Como eu disse, o envolvimento da comunidade, de torcedores e de empresários eram muito maior do que é agora, né? Infinitamente maior. E tinha casos assim de um empresário, um determinado empresário, o torcedor nosso, ele dizia assim, escuta, lá na tal cidade eu ouvi dizer que tem um cara muito bom aí, ele está querendo vir jogar, eu vou dar trabalho para ele aqui e ele vai jogar para o Vila. Pode ser? Beleza, traz aí ele, vamos ver. E geralmente o cara tinha um olho clínico também, sabe, um olho bom, né, e faziam isso, tinha até indicação do próprio empresário que queria patrocinar o jogador, sabe? Dava trabalho e às vezes dava para a família toda do cara o trabalho, sabe? Para o cara vir e jogar para nós. Esses empresários também faziam a doação de camisas, de meiões, chuteiras? Bastante coisa. Bolas? Muita coisa. Eu sempre cito assim um exemplo também, que o Vila Nova, eu não lembro o ano, mas através de uma empresa que nós tínhamos aqui, que patrocinava nós, o Eracildo trabalhava nessa empresa,
através dessa empresa, ele conseguiu um patrocínio direto com a Unimed do Brasil. Nós, durante 2 anos, tivemos um uniforme patrocinado pela Unimed, que a Unimed patrocinava, se eu não me engano, na época, o Fluminense. Então, foi uma coisa inédita. Patrocinou, acho que o Santos também foi patrocinado. O Posto Tradição e da Mariquímica também. Isso, daí a Mariquímica é do Mauro, né? Tradição, a Mariquímica era tradicional também, né? Mas uma época a Unimed, assim, foi feito um contrato, aí geralmente é de 1 ano, né? Mas foi uma coisa assim muito importante, muito boa, né? Então vinha diversos tipos de patrocínio, né? Mas geralmente para investir no futebol. Também alguns empresários investiam na parte de patrimônio, porque eu estou falando da parte esportiva, né? Mas na nossa gestão, na gestão do Marquito, da diretoria aí que assumimos em 95, lá em 94, eles trabalharam bastante no quesito ali do patrimônio, né? Foram feitas várias reformas. Aquela construção atrás ali? A construção lá, o barranco, a terraplanagem que foi feito, né? Drenagem, bastante coisa, sabe? Então, assim, isso era para... A própria entrada principal, né? Na época aí, uma outra forma de patrocínio também foi liberado aqueles bingões de automóveis, né? Então, de moto e automóveis. Então, nós conseguimos fazer, assim, eu acho que... Eu não sei precisar agora, mas uns 2 ou 3 bingão. O Ipiranga também fazia, né? E aquilo dava sustentação para o projeto esportivo, mas o bingão era mais para o patrimônio mesmo, né? E o departamento esportivo, a gente corria atrás desses patrocínios e era sustentado mais por esses patrocinadores, né? Mas daí, voltando, Ismael, o Valdir comentou daquele jogo com o Atlético, que foi um jogo amistoso, né? Destaca que a campanha do Vila no estadual, teve algum jogo que marcou, foi esse amistoso, foi talvez o evento mais... Eu lembro desse jogo, pena que a gente não existia ainda o canal... Ricardo Pinto, Oséias. O time foi campeão brasileiro daí no ano Isso, seguinte. claro, Oséias era jogador da seleção do Novaski, da Polônia. O Jair Pereira era o técnico. Pena que não existia o canal JCM para nós ter essa gravação, né? Não lembro se foi gol do Vila Nova ou uma bola na trave do Vila Nova. Toda a equipe eu marcou isso aí para mim, toda a equipe do Atlético que estava jogando ali em treino, se reuniram no meio de campo, eles, e começaram a jogar bola daí. Certo? Eles pensaram, opa, que a piazada estão vindo para cima aí de nós aí. Acho que foi o chute do Marquinho, né? Foi o chute do Marquinho, se eu não me engano. Na trave, se eu não me engano, né? A lembrança que eu tenho é que foi o Marquinho praticamente no meio, muito coladinho no banco do Jair Pereira. Era praticamente no meio do campo. O Marquinho tinha o visual do Roberto Carlos. E ele mandou-lhe essa patada, se não me engano, no ângulo esquerdo. O Ricardo Pinto que obrigou ele a fazer um trocado na defesa, que daí até o Ricardo Pinto... E foi depois dessa jogada que marcou para mim que os jogadores do Atlético se reuniram daí. Fizeram como se fosse no começo do jogo. Aquilo é o seguinte, era um momento especial, nunca mais, dificilmente vai acontecer uma oportunidade no futebol amador que nós tivemos naquela época, né? O Atlético Paranaense não tinha ainda o centro de treinamento que eles têm hoje, né? Que é um dos melhores do Brasil, né? É considerado o melhor. É considerado o melhor, né? E o Atlético daí vinha para cá fazer a pré-temporada, quase todo ano eles vinham para cá, aí para São Bento e para Campo Alegre. Então daí eles ficavam no hotel e emprestavam os campos, na época assim das recreativas, né? Da Rudinick, da Oxford, Isso, da Urca também. Enfim, tinha muita recreativa das empresas de imóveis, né? Então eles emprestavam lá e ficavam lá fazendo 2 semanas, 3 semanas de pré-temporada, que eles chamavam, né? Pré-temporada raiz. Isso. O Joinville também fazia isso. E geralmente subiu a serra também, né? O Joinville também fazia isso. E o Atlético
vinha muito para São Bento. Veio um ano, daí veio outro ano, daí a gente foi lá e surgiu a ideia aí, né? Vamos convidar o Atlético para vir encerrar a pré-temporada deles em Rio Negrinho. Daí o pessoal disse, mas eles não vão querer como é que é, o Petralha já era dono do Atlético na época, né? Eles não vão querer, esse cara é capaz, né? Um timaço desse aí, né? E na época campeão paranaense, um timaço aí fazendo uma baita numa campanha no Brasileiro também, né? E todos os jogadores titulares mesmo estavam, né? Sim, veio tudo. Era completinho. Aí não, mas vamos lá, não, nós já temos, né? Vamos lá. E aí eu fui com o Zusa, não me lembro, e o Eracildo, não me lembro quem que era o outro, acho que o Marquinhos estava junto. Fomos lá eles estavam terminando um treino lá no campo da Rudinick. Aí nós se apresentamos, queremos falar com quem manda no esporte, no futebol, né? Aí apresentaram, eu não recordo o nome do cara que era o responsável ali, o diretor de futebol. Daí ele disse, pois é, mas vocês pagam para nós e nós não podemos, assim, nós não temos esse costume de fazer um jogo contra a equipe amadora, com todo o respeito, né? Mas é complicado, né? Nós temos milhões em ativo aí na perna desses caras, né? E daí eu digo, não, pode ficar tranquilo, nosso time é um time bem tranquilo com relação a isso. É um time consciente, técnico, ninguém vai dar porrada nenhuma em vocês, pode ficar tranquilo, vamos jogar bola e, logicamente, a gente sabe ali, entende a distância que tem, né, do nível técnico de vocês para nós. Em alguns momentos não foi respeitado o que vocês falaram lá. Pois é. Pegava pesado dos dois lados. Aí ele disse assim, mas o que nós queríamos era fazer a integração de vocês com a comunidade, né? Para mostrar, não é todo mundo hoje que pode ir a Curitiba assistir um jogo de um time profissional. Nós queríamos mostrar aqui para a região aí que o time que vocês têm e tal, e levamos a conversa nesse rumo, né? Seria para nós uma honra, a comunidade vai se envolver, temos certeza disso, e vocês vão gostar também, nós vamos fazer de tudo para recepcionar, e vocês vão ter um carinho, porque o Atlético não tinha muita torcida aqui, nenhum time de Curitiba tinha. O Curitiba, né? Curitiba tinha, mas quem tinha muita torcida, a gente estava até falando antes aqui, era o Jack, né? O Joinville, né? Na época aí, né? Também já estava meio parando, né? Mas o Jack era o time da onda aqui, né? Na nossa região. Mas todo mundo gostava de futebol, né? Muita gente gostava de futebol. Daí eles disseram, deixa nós resolver aí. Eu fui lá na segunda-feira, nós fomos lá. Na terça-feira nós te damos, amanhã vem aqui, nós te damos a resposta. Não tinha celular naquela época, nada. Está começando o celular? Aí amanhã eu te respondo no WhatsApp. Aí chegamos lá e eles disseram, olha, cara, nós temos uns protocolos que tem que ser exigido e tal, mas nós vamos lá, cara. Vamos lá, o que vocês têm de festividade e tal. Eu digo, não tem frescura nenhuma, vamos começar a anunciar que vocês vão lá, encerrar a pré-temporada, que vão com o time completo e botem o time lá para o público ver. Tenho certeza que vocês vão, talvez vocês não vão ganhar nada, a única coisa que nós oferecemos é vocês conquistar alguns torcedores, e depois do jogo nós temos patrocínio numa janta. Na época aí o seu Reinaldo, do Búfalo Branco, torcedor nosso também, grande patrocinador nosso. A gente já tinha conversado com ele, ele disse, ele não abria no domingo à noite. O Búfalo Branco aqui em Rio Negrinho, na época. Começou aqui. Daí ele disse, não, eu abro lá à noite só para vocês, né? E trago todo o pessoal. E os jogadores nossos e os jogadores deles também, né? Toda a comissão dele, né? Daí passamos a semana fazendo propaganda e se preparando,
E daí chegou domingo, tempo bom, e eu acredito que foi, vários clássicos eu já vi aí, vários públicos, eu assim, não porque foi do nosso campo, mas foi o maior público que eu já vi no estádio de futebol amador, sabe? Muita gente. E também foi o maior time que esteve aqui em Rio Negrinho, né? Maior time. No Melhor e maior. No futebol de campo não teve outro grande. Você lembra, Ismael, mais ou menos, os jogadores do Vila Nova? Você falou no Marquinhos, que era o grande craque, o camisa 10 do time, né? Na época talvez tinha uma outra posição que eu não lembro, mas era a base do campeão de 95. Era o Osmair, o Josmar, o Paulo César e o Ademir e o Marquinho. A meiuca nossa era o Anderson, o Deja e Joelcio, puxa pela memória lá. Eu confesso também que eu não tô tentando quem que era o nosso 8, cara? O Paulo César eu lembro por causa disso. Era o Canário? Acho que era o Canário. Era uma época que o Canário e... Acho que era o Canário. Canário e Anderson, né? Era a dupla. O Romerito? Não. Não? O Romerito... Ele entrou no jogo, mas depois ele era muito novo na época, né? Daí lá na frente a gente tinha o Baiano, o Ciro e o Ivanzinho. Nossa, que time, hein? Que zaga, né? Daí tinha outro jogador assim, né? Você tinha um time inteiro, né? Pessoal que está acompanhando aí, deixa nos comentários aí, né? Ó, não esqueça de mim aí, né? Esse é o perigo, né? Com certeza tinha mais de um jogador, né? Tinha bastante gente. Eu lembro que eu tava fora no segundo jogo lá no Bandeirantes, eu joguei, né? Ainda foi você que me escalou, isso. Né? Mas escalou pela amizade? Eu acredito que sim. Ali o destaque foi o Vandinho, esse aqui era o Vandinho. Era o Vandinho também. O Vandinho também. O Brisquinho. Não, o Brisquinho era antes, né? Foi 2 anos seguidos. 2 anos seguidos, Daí no ano seguinte... No ano seguinte nós queríamos trazer eles de novo e eles daí tinham assumido o compromisso com o Bandeirantes de fazer lá a despedida. Mas convidaram nós de novo para fazer a despedida lá. Foi legal. E assim, aquele placar, né, no jogo aqui. Mas daí já no segundo jogo também já tinham... O Zé já tinha saído, né? Vários jogadores tinham saído, né? Mas eles continuaram competitivos, né? Mas o primeiro jogo ali foi 9-0 e eles deram o máximo o tempo todo, sabe? Foi uma coisa fantástica. Eu lembro de ter acompanhado. No segundo ano, acho que o destaque maior era o Paulo Miranda, não sei se o Gabiru não estava lá. O Gabiru estava também. E daí tinha os poloneses lá, né? O Percasco no Vasco. Eu lembro muito bem desse jogo, né? E não sei, Ismael, o Paulo Rink estava no primeiro ano? Não? Tava. Aqui jogou. Paulo Rink jogou. Foi um dos mais assediados ali para fotos, né? Mas o Oséias foi o mais, porque o Zagallo estava naquela se levava o Oséias ou não para a seleção brasileira. Logo em seguida foi para o Palmeiras, né? Foi, já em seguida. Acho que já no ano seguinte ele já foi para o Palmeiras, né? E aí veio o Jack também, né? O Jack também veio 2 anos, né? Aí um ano aí que eles, se eu não me engano, reforçaram bem o time. Se eu não me engano era o Tacílio Gonçalves, o técnico deles. Eles estavam fazendo a pré-temporada em Campo Alegre, a gente chamou eles daqui. E nós ganhamos de 3-1 ou 3-2, agora não me lembro. Acho que de 3-1 deles. Mas contudo, assim, pressão o tempo todo deles, né? E eu não esqueço, assim, que o técnico chegou para mim e disse assim, ó, parabéns pelo time de vocês, cara, é um timaço para amador. Mas eu confesso que me deixou preocupado isso. Porque a diferença técnica do amador para o profissional é muito grande. E nós trouxemos um jogador conceituado aqui. Tinha um lateral direito, como é que era?
Zé... Esqueci o nome do cara, estou muito esquecido. Chegou até a seleção brasileira, na lateral direita, passou pelo Jack. Zé Mário, não. Zé Carlos? Zé Carlos. Zé Carlos, né? Jogou aqui. Daí eu disse, pois é, a gente não pode avaliar, né, o restante aí dos times que vão competir com vocês. Na série, eles estavam na série B já do brasileiro, né? E realmente naquele ano daí caíram para a série C. Não deu certo as contratações assim, sabe? Não que nós fosse fora de série, mas deu para ver assim, né, que eles tinham obrigação de ganhar folgado de nós, sabe? A diretoria do Vila Nova, em todos esses anos aí, já pensou em participar de uma segunda divisão do futebol de Santa Catarina? Nós participamos vários anos, Valdecir, do Estadual de Amadores. Tinha uma concorrência muito grande, o Ipiranga também disputava, né? E nós disputamos, vários anos nós disputava. E o Estadual de Amadores, nos anos que nós disputamos, a gente levava um revés aí pelo seguinte, todas as fases eram regionais. Eles faziam lá um torneio regional no Oeste, Centro-Oeste, Sul, Norte, por regiões de Santa Catarina. E nós todo ano caía para pegar, né, para disputar com os times de Joinville. Eram os times que mais investiam. América, Caxias, Piraberaba, Tupi. Cidade muito maior, com muito mais o América e o Caxias deram origem ao Jack, e os dois continuaram jogando, né, no Amador. O Nardella chegou a jogar depois no próprio Joinville, no próprio América, no Caxias. Então, assim, aquela boleirada que iam ficando pela cidade ali e tal, já estava meio se aposentando, ficavam tudo para jogar. É assim até hoje, em Curitiba, em Joinville e tal, né? O Nardella era para ter ido se eu não me engano, para o São Paulo. Perguntaram para o falecido Mário Sérgio: o que você acha de trazer o Nardella? Diz, trazer o Nardella que não tem para ninguém. Pois é. O Nardella era craque. Camisa 10. Até hoje é ídolo, né, Joinville? Lá, né? Não, ídolo. Ele manda prender e soltar lá em Joinville. Eu lembro de um jogo bacana do Vila Nova. O Vila Nova fez um jogo de igual para igual com o América, mas aí nos detalhes acabou perdendo ali, né, em casa. Né? Pois é, esse era o problema, cara. Então, assim, o América era um time... O time dos jogadores do América, alguns trabalhavam em alguma empresa, em cargos assim, bem tranquilo. Eram liberados para ir treinar na sede. O América é um clube, né, olímpico e tal, né? Os jogadores treinavam no período da tarde, todo dia e tal, né? E o Vila Nova jogando com essas equipes faz lembrar o Grenal, né? Sempre é o Grêmio o Inter campeão. Não tem como chegar. Só que o América, o investimento, mesmo nós fazendo investimento aqui, o investimento do América era muito maior, sabe? Então, para nós ganhar... E sempre batia no América. Né? Foi 3, 4 anos nós perdemos com o América. O América foi para frente e foi campeão estadual. O América foi, acho que decacampeão estadual. Daí um ano o Ipiranga disputou, foi decidir, não sei se era finalíssima ou a semifinal, lá em Florianópolis e uma no Oeste. Mas aí o América não tinha dado um tempo também ali, né? Daí estava o Piraberaba e o Caxias. Mas também, então, aqui para nós naquela época aí, nós queríamos ser o campeão do Estadual de Amadores, para poder... Acredito que se nós tivesse conseguido, a gente ia ir para uma terceira divisão de profissional, sabe? Porque tinha mais envolvimento das empresas, dos empresários e... Da comunidade, sabe, da comunidade. Eu acredito que... Mas aí, assim, falar o português claro, a gente batia no América e para nós ganhar do América, a gente tinha que... de repente trazer uma base de jogadores da Suburbana de Curitiba, mas daí era outra federação, né? Era a Federação Paranaense, daí só a transferência desses jogadores para cá já dava quase o valor aí que você pagava daí a taxa para a federação e para a liga, né? Então já dava quase o valor aí
do investimento no nosso time atual. Era uma né? equipe pré-profissional, né? Pré-profissional, exatamente. Saindo um pouco lá desse passado, agora já estamos quase chegando no final já do nosso bate-papo aí. Como é que está o Grêmio Vila Nova hoje, 2026? Disputando o Municipal aqui. O ano passado foi vice-campeão. No ano atrasado nós levantamos o título, ano passado nós fomos vice-campeão. E esse ano a gente jogou no sábado, se classificamos, né? Passamos em segundo na chave contra a Olímpia. E vamos aguardar agora, porque tem 2 rodadas da chave C ainda por fazer, né? Então daí vamos aguardar esses resultados que vão vir dessa chave aí para saber qual vai ser o nosso adversário. O né? Vila Nova teve 2 desfalques grandes, né? O João. Na verdade, em relação ao time do ano passado, nós tivemos 6 perdas. O João está no São Rafael. No São Rafael. Não mudou de time. Quem mais que são? O João, Baixa? o Trentini, o Vandinho, o Tizil, o Índio, quem que era o outro agora? Agora eu não me lembro, mas foram esses 5. Tem mais um que agora me foge a lembrança aí. O Bert. O Bert. Está no Ipiranga. Então, ele... A espinha dorsal do Grêmio Vila Nova saiu, né? Daí como a gente tinha a base lá, assim, né, de jogadores, que, em algum momento, a maioria dos jogadores hoje, nós temos 25 inscritos, né, nem todos, não é diferente para os outros times, né, mas nem todos conseguem vir todo domingo, né, todo sábado para o jogo, né. Nós temos, assim, 80% dos jogadores atuais passaram pelas categorias de base do Vila Nova, né? Então a gente está com esse projeto de dar condição desses jogadores que passaram por lá, dar continuidade no amador, né? Como não se tornaram profissional, continuar competindo em alto nível no amador aqui, no clube que ajudou eles a se formar, né? Então a base é nova, né? Tem que, como se diz na gíria, tem que criar casca, para isso tem que jogar, né? Vai ter que aprender a ganhar e a perder, né? Faz parte, né? do processo aí de amadurecimento. Daí nós temos assim uns 3 ou 4 veteranos ali, considerado titular, justamente para ajudar dentro de campo a dar aí orientação, a formação para a gurizada, né? Ajudar no amadurecimento deles como atleta, né? Como que o técnico, ou você, ou quem da direção do Vila Nova, conversa com esses jogadores novos no vestiário antes de entrar em campo? Dá para dar aquela chamada mesmo, ou tem que ir mais devagar? Como é que faz? Não, dá. O que se refere ao jogo em si, você, técnico, qualquer outra pessoa ali que tiver dentro do vestiário no momento ali mesmo num treinamento, a gente treina toda quinta-feira, né? O grupo treina. É difícil reunir todo mundo também, né? Porque tem vários jogadores que trabalham, outros estudam, daí tem outros compromissos, então dificilmente dá um treino tático assim para corrigir posicionamento, aquela coisa toda, né? Mas a orientação é básica e é dada no vestiário, né? Aquela coisa de motivacional e tal, você dá lá no vestiário, tenta reunir a maior parte das informações e dá aquela chacoalhada que você diz, né? Ou no intervalo também, né? Poxa e tal. Mas sempre tomando cuidado, né? De respeito, né? Ninguém ganha nada hoje em dia, né? Ninguém ganha nada. Então, assim, você não tem como cobrar. Na época, assim, tempos passados, aí, quando tinha investimento, até era melhor para a gente cobrar, porque você dizia, você está recebendo, pouco, mas... quase que fosse um empregado, uma empresa, né? Você tem que fazer jus, o cara tá ajudando, tá te pagando, e ele vem cobrar de nós, então você tem que trazer resultado, né?
E hoje não, né? Então, o pessoal vem, se esforça, disponibiliza tempo para treino, tempo para estar lá jogando e tal, né? E então dá para cobrar. Só que você sempre tem que ser assim um misto de não posso de pastor ou de padre, Pai e padrasto. Você faz esse trabalho ainda? Você tem uma participação em dar essas chamadas ou como se fazia antigamente ou não? Atualmente ou não? Não, por enquanto estou deixando mais livre para o técnico, né? Ano passado era o Rato, esse ano está daí o Henrique, né? Então... O Henrique podia estar jogando, né? Podia. É bravo. Mas nós convidamos ele, falamos do projeto da gurizada e tal, né? E ele tem experiência e tal, para ir transmitindo isso para a piazada, né? E até domingo ele não foi jogar, daí eu assumi a bronca com o Zangado lá, né? Daí revivi um pouco daquela chamada de atenção, assim, né? O pessoal do Morro ainda faz aquelas ondas? Não faz mais, né? Não faz não. Chilique era o rei da resenha do Barranco. Tinha bastante. Eles vão lá, mas hoje está tudo, como diz na gíria, é lobo solitário. Eles faziam a avalanche do Morro, né? Era tudo assim um cenário, né? Uma atmosfera, aquela coisa lá aqueles foguetes, como é que é? Os tiros lá das caixas de foguete, como é que chama? A bateria, né? Bateria. Tudo bem ensaiado. Orquestrado mesmo. Dava o sinal, o cara acendia, o time entrava em campo e os jogadores gostavam daquilo, sabe? Aquilo ali, acho que era melhor do que 1000 palavras lá dentro, né? Você jogou, você sentia isso, né? A gente sentia também, puxa vida, e a torcida também vinha junto, inflamava, né? Só que não pode mais fazer isso, né? Então... o foguete, por exemplo, está proibido, né, e tal, e a gente tem que ir se ajustando com outra coisa, né? A forma de lidar com os jogadores atualmente também é bem diferente, sabe? E até com o público e tal, né? Então, o tratamento da arbitragem com o jogador com a arbitragem. Todo mundo se adaptou. Não, e assim, eu acho que está começando a criar um pouco de corpo-campo de novo, né? Na minha avaliação, mas na tua, assim, que você vê do ano passado para cá, para a gente ter uma mostragem, assim, você já vê que está o pessoal mais engajado, assim, e já começa a criar um nível técnico um pouco melhor e tal. Como é que está a tua avaliação do ano passado para cá? Melhorou o nível em relação a 2, 3 anos atrás, melhorou bastante o nível. Porque vinha até então muito do salão, né? E aquele pessoal que vinha ainda disputando o campo, eles agora já estão meio que se aposentando também, né? Então, são veteranos hoje que fazem parte de uma equipe aqui, outra ali, estão dando a sua contribuição também para essa gurizada que estão chegando, não só com nós lá, os outros times também têm essa renovação, né? Por exemplo, você falou, Vandinho, o Marquinho, o Ivanzinho estavam jogando no passado, sim, né? Sim, o Jacó, o Wagner, o Feijão, o Maneco. O Maneco ele até hoje está inscrito em time. O Maneco foi campeão no passado, jogando pelo Strike. Então, assim, faz parte de uma transição, né? Provavelmente daqui 1, 2 anos aí vão ser poucos aí o que ainda vão estar... Mas estão ajudando, seja como for, com a experiência e tal, estão ajudando, né? Mas é diferente também com a torcida, sabe? Porque na época, assim, os clássicos Vila Nova e Ipiranga e Continental, Continental e Vila Nova, eram certeza, assim, de um público grande lá, aqui, ou em qualquer estádio aí, né? Era o assunto da semana. E hoje, assim, o Continental não tem mais. O Ipiranga e o Vila Nova são 2 dos clubes da região, de clubes que sobrevivem ainda. Se você fizer uma pesquisa de Porto União até Campo Alegre, acho que são os 2 únicos clubes de futebol que estão na ativa. Tem São Bento, a Recreativa do São Bento. Operário de Mafra. O
Operário tá alugando o campo só para outras equipes, assim, né? De vez em quando eles dão uma pegada ali e tal. Tem o Porto União lá, que disputou a segunda, a terceira divisão, né? A Iguaçu é de União da Vitória, né? Eles sempre disputam, né? Mas a maioria dos outros times são times, assim, eu não digo não tradicionais, né? De amigos, né? Amigos se reuniram. Não tem mais aquele... Não são donos de estádios, né? Isso não quer dizer nada, mas... O Flamengo não é dono do estádio. Flamengo. Mas assim, O Vasco é dono do estádio, mas não ganha. Desculpa aí, Vascaíno. Dos times, por exemplo, o Bandeirantes, né? O Bandeirantes tem estádio, é um clube e tal, e ele não tem mais futebol, ele não quer ir, né? O Guarani de São Bento teve time de futebol, eles não querem mais futebol. Eu né? tenho uma tese, porque acabou a televisão. Hoje tem Copa do Brasil, hoje nós estamos gravando na quarta-feira, dia 11 de março, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Champions, e todos os jogos passam na TV. E no domingo, é pior ainda, né? Quem é que vai ver um campeonato municipal num domingo de inverno, às 3 horas da tarde, com um clássico no futebol brasileiro? E ainda assim vai torcedor, ainda vai. Mas pouco, sabe? Pouco. A gente vê bastante, eu estava falando disso, né? Esse apelo para o público, assim, não tem mais, cara. O torcedor do Ipiranga, ele não deixou de torcer para o Ipiranga, do Continental. O Continental não tem mais, o do Vila Nova. Mas ele não talvez até a falta de competitividade, né, de clássicos e tal, né? Na minha opinião, o que falta aqui é uma liga forte voltar a fazer campeonatos regionais. Como tinha a Liga São Bentense. Então, assim, geralmente o campeão e o vice era credenciado para disputar o regional com o apoio da prefeitura e tal, né? Representando a sua cidade. Então, daí tinha campeonatos bons, porque eu lembro assim que agora até eles criaram esse critério aí, tem alguma associação prometendo fazer isso. O campeão e o vice daqui vai se credenciar para um regional. Não sei, nem sei quem que está fazendo isso, mas se tiver realmente, se isso aí se concretizar, vai ser muito bom. Para isso precisa a liga. Precisa a liga. Independente, porque senão, se você faz isso aí, um regional aí, bancado ou promovido por uma fundação, é complicado para a entidade municipal fazer isso, um regional, por causa de recurso, arbitragem, aquela coisa toda. Então, você teria que cobrar, por exemplo, a Copa Norte que nós disputamos ano passado, nós não disputamos mais a Copa Norte, e esse ano também não temos vontade de disputar, muito mal organizada e muito caro para você disputar. Quer te dizer, né? Mesmo você pega o municipal, você já comentou que é difícil reunir os atletas, né? Você imagina fazer o deslocamento de 2, 3 horas de viagem, né? E ainda, não sei se é só para trazer um gancho, né? O Bandeirantes, né? A parte estrutura física do Bandeirantes, ela está bem deteriorada, pode ser que mudou, mas a última vez que eu estive lá, estava bem precário, né? Volta para aquilo que você falou. O Continental. Né? Diretoria de patrimônio, etc. É muito caro fazer uma muito caro. É isso que eu digo, assim, às vezes o pessoal até às vezes critica, né? Esses dias nós recebemos crítica, né? O pessoal dizendo assim que foi cancelado 2 vezes, 2 rodadas, jogos no Vila Nova por conta da chuva, né? Choveu, deu uma garoa, o pessoal criticando. O Vila Nova já manda cancelar. Pô, mas a maioria dos outros times não tem esse cuidado, essa preocupação. Essa é uma crítica construtiva, né? Não, mas o Vila Nova, ele tem o direito de fazer o seguinte, cara, o Vila Nova não ganha nada, o Ipiranga também não ganha nada da Fundação Municipal,
para ceder o campo. É gratuito, nós também estamos colaborando, Vila Nova e Ipiranga colabora também com a organização. Então, assim, ó, Vila Nova tem as escolinhas, treino todo dia lá. Aí chega no inverno, chuvoso, as crianças estão treinando lá. Aí 3 dias chovendo, chega no sábado, vamos fazer 2 rodadas do municipal com trava de alumínio, acaba com o campo. Vai demorar 1 mês, aí não nasce grama de novo no inverno, assim, sabe? O pessoal não entende, né? Então, mas daí pega lá, não sei o que, e vai para outro. Não, vá ver, interaja assim com quem é responsável para ver o cuidado que você tem que ter para manter uma grama no estádio de futebol. Se for só o corte de grama, a pessoa já repensa um pouco. Né? Voltando, pegando o contexto do que você está falando, imagina, daí você vai disputar uma Copa Norte que envolve investimento, vai manter a tua estrutura. Isso ali não tem o mesmo nível de recurso que tinha antigamente para você poder fazer essas excursões. São os ossos do ofício de ser uma equipe amadora, né? E por isso que foi acabando, que nem eu falei, agora voltamos à vaca fria lá. Quem está de pé? Grupo de amigos, times de amigos, aí talvez tem menos responsabilidade do que um clube. É complicado até para achar pessoas ali para vestir a camisa e dizer, não, nós vamos ajudar, vamos fazer, vamos respeitando o estatuto, respeitando a história e fazer um time vencedor. E é complicado. Você tem taxas para recolher, você tem assim obrigações fiscais, sociais, principalmente quem tem escolinhas, né, vínculo com as associações, as fundações, segurança, tudo, né? Polícia, bombeiro. Então você é corresponsável. Por exemplo, o municipal, o evento é promovido pela fundação hoje, né? Atualmente, né? Mas o Vila Nova é corresponsável porque está cedendo isso ali, né? Então é complicado, né? Qualquer problema que der ali, num amistoso, por exemplo, existe a responsabilidade do presidente do Vila Nova. Assim como tem o Ipiranga também, né? O Ipiranga também, exatamente. Então, assim, eu falo nesse sentido, puxando a brasa para a sardinha, que o pessoal tem que entender, né? Que não é, vamos cancelar isso ali por causa de uma chuva. Não, no dia tal não vai poder ter rodada lá porque o Vila Nova tem um joguinho das escolinhas. Mas a escola ajuda na manutenção lá, né, do patrimônio, né, então... Mas voltando então, olha, hoje, esse ano, não há interesse dessas promoções da Liga Canoinense, não tem mais previsão de Vila Nova participar desse tipo de evento. Eu não vou entrar... Não, na Liga Canoense não. Inclusive, ano passado nem deu o campeonato. Eles não conseguiram fazer e nós disputamos durante 2 anos, 3 anos lá e foi uma decepção, sabe, a organização, sabe. Então, nós fizemos a opção mesmo, mesmo eles convidando, insistindo, não vale a pena, sabe, não vale a pena. Vamos, Joelson, convidar alguém do Ipiranga, do Continental, o próprio São Rafael, né, para eles darem também o suporte deles e a ideia deles, né? Essa é a ideia do Vila Nova, e o Vila Nova, como tem toda a estrutura lá, tem direito na estrutura lá, é o Vila Nova que manda, né? Sim, então sim. Trazer esses outros representantes aí, podemos até, talvez, mais alguma colocação, Oswaldo? Nesse ponto, né, deixar bem frisado que a gente busca nas antigas, né, sempre teve outros times de amigo, time de bairro e tal, né? E na maioria das vezes, com algumas exceções, que nem o São Rafael, tinha estádio, né? O Mery teve estádio, na época a Madeireira Chefe, a Munique, né? Mas hoje em dia, aqui em Rio Negrinho, nós temos o municipal, né? Que daí é de todos, mas é muito importante a participação dessas outras equipes que fazem... Que cresce o nível também, né? Tem equipes hoje aqui no Municipal de Rio Negrinho, São Bento também, Mafra também, investindo de novo no futebol. Isso é bom, sabe?
Então é importante a participação deles. Daí eu vou voltar a dizer o seguinte, ó, o Vila Nova tem a estrutura, isso não garante nada, não garante nada. Nós fizemos uma opção de voltar a trabalhar com a gurizada, aos poucos ter um time permanente, né, mais novo e tal, estamos agregando alguma experiência, mas nós queremos voltar a ser competitivo. Estamos no segundo ano desse projeto, não tem problema nenhum, se nós perder esse campeonato, não chegar lá e no outro, nós temos certeza que é um trabalho para médio prazo. Vamos perder um jogador ou outro, mas esse jogador que a gente perde são destaque, então é natural que os outros venham e façam o mercado da bola, né? Então, assim, é natural e é importante esse tipo de coisa, porque movimenta a roda, não fica só um, como eu poderia dizer, só um protagonista, né? Vamos dizer. Sempre fez parte, né? Sempre fez parte, né? Não vai ser agora que vai, né? Então, assim, é muito importante isso, né? Que essas equipes todas, mesmo não tendo essa estrutura, é difícil para eles, né? Ah, mas é mais difícil que para nós é mais difícil, a gente entende isso também, né? Só que, no caso, assim, do campo, né? Uma crítica e tal aí que a gente recebe, assim, com receio essa crítica. Ah, não, mas é o Vila Nova que não quer. Não, nós não vamos pedir para cancelar uma rodada se está chovendo, é por causa do campo, não é porque os nossos jogadores não querem jogar. Né? Mas mesmo assim, Rio Negrinho está mais forte que Mafra e São Bento no futebol. Acredito que sim. São Bento melhorou também bastante o nível, sabe? Melhorou bastante o nível São Bento. Inclusive, ano passado, nós cedemos a maioria da nossa equipe para o Santa Cruz de Mafra lá. Eles levaram a maioria dos jogadores para disputar lá. Vai muita gente daqui para Mafra. Vai. Muita gente daqui para São Bento e Campo E tá vindo também, a maioria dos jogadores aqui de Rio Negrinho disputa também o campeonato de São Bento. De lá para cá não vem, por quê? Porque a fundação não permite, né? Então não tem esse intercâmbio, isso só aí fora. E no futebol de campo e no futsal também, né? Futsal é a mesma coisa. Futsal é a mesma coisa. Mesma coisa. Joelcio, 90 minutos já ou não? Passamos na prorrogação. Já passamos na prorrogação. O primeiro tempo já terminou, agora esse foi o jogo que o primeiro tempo. Já para o Ismael assinar a nossa bola aqui. Todo mundo que passa por aqui assina. E caiu o gostinho que era mais, né? Depois, um bate-papo muito legal. 11/3/26, tua assinatura e mais R$20, dá uma cerveja lá no Preto. Só depois da Páscoa. Essa depois da Páscoa, né, Ismael? Essa aqui é a lembrancinha do nosso programa para você também. Podcast Camisa 10. Beleza. Cada vez que Obrigado. você for tomar uma água, você vai lembrar do nosso bate-papo aqui, então. Então é isso, né, Joelson? Muito obrigado aí, a tua parte técnica, a tua participação também aqui no nosso bate-papo. Ismael, quero mais uma vez agradecer você aí. Leva aí o nosso abraço para toda a galera lá do Grêmio Esportivo Vila Nova e estamos sempre juntos. Beleza. Obrigado a vocês pela oportunidade e é bom a gente poder também aqui passar um pouquinho da experiência e contar a história, né? Porque a experiência no departamento aí de quem faz futebol, a gente acaba acumulando história e tem que contar essas histórias, né? Porque senão E só para fechar agora, Joelson, vou dar a minha. Além de mim, sem contar eu, quem foi o melhor jogador que você viu jogar? Melhor não responder, né? Como é que é, Joelson? Nós que já estivemos lá, melhor que eu, dá para dizer até você, né? Melhor que você, só o Pelé, né? Só o Pelé, né? É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Dá aquela curtidinha aí no nosso vídeo e esperamos você aqui, então. Até a próxima. Deixa o like e se inscreva no canal. Meu nome é Abendei. Deixa o like e se inscreva no canal aqui embaixo. Deixa o teu like.